Dados divulgados pelo Tribunal Superior do Trabalho mostram uma redução de 36% nos processos desde que a reforma trabalhista foi implementada no país. Com pouco mais de um ano de vigência, muitas dúvidas ainda pairam sobre as mudanças propostas pela lei que alterou mais de 100 pontos da CLT. Para entender um pouco mais sobre essas alterações e fazer um balanço após quase 15 meses da reforma, eu converso com o advogado trabalhista, Dr. Júlio Conrado, que é sócio do escritório FNC Advogados. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Felipe. Um prazer estar hoje atendendo ao seu convite e tentar esclarecer alguns pontos de dúvida que a população tem em relação à questão da reforma trabalhista. Prazer é todo nosso, doutor. Bom, são muitas dúvidas ainda, né? Essa questão, a queda no número de processos, né, se deve a quê exatamente? A gente entende que o fator preponderante para essa redução de distribuição de ações realmente é a questão dos honorários de sucumbência, a sucumbência para quem perde a ação. Anteriormente, o que se via na Justiça do Trabalho era a concessão indiscriminada do benefício da assistência judiciária gratuita, o que propiciava ao trabalhador ingressar com a ação sem nenhuma margem de possibilidade de perda e vir a ser condenado em pagamento de honorários. E hoje, diferentemente, com a reforma trabalhista, há esse ônus da sucumbência. Quer dizer, o trabalhador aí que entra com o processo, se ele perde essa causa, ele acaba tendo que arcar com os custos aí de todo esse processo, inclusive aí do advogado do empregador, é isso? Sim, sim. O magistrado que for julgar, no caso da improcedência da ação, vai atribuir um valor de condenação de custas que são recolhidas ao Estado e de igual maneira vai atribuir um valor de honorários de sucumbência, que seriam os honorários a serem pagos ao advogado da parte vencedora. Uhum. Bom, são números, mas diante desses números aí, a gente pode considerar esse dado, esse aspecto positivo ou negativo, doutor? Qual a avaliação que o senhor faz? Num primeiro momento, a gente tinha uma ideia de que isso seria um fator positivo na medida em que faria com que o judiciário tivesse uma melhor acuidade nas demandas. Sim. Só que, na prática, o que vem se mostrando é um temor do cidadão de vir a buscar a tutela jurisdicional, a tutela do Estado, com medo justamente dessa imposição de sucumbência. Uhum. Quer dizer, acaba sendo aí um fator inibidor aí para que o empregado acabe entrando com eu diria até quase que esbarrando na questão do livre acesso ao judiciário, eu te diria. Sim. Bom, o banco de horas, doutor, é também um dos pontos aí que geram muitas dúvidas, né? Como que era antes da reforma, como que ficou agora? A reforma trabalhista como um todo, ela trouxe uma flexibilização, diríamos assim, nas tratativas entre patrão e empregado. E a questão do banco de horas não foi diferente. Anteriormente, essa negociação ela era adstrita aos acordos coletivos negociados pelo sindicato. Hoje, diferentemente, o próprio trabalhador vai se incumbir de negociar esse banco de horas. Ok. Bom, o que muda na questão do tempo que o empregado fica à disposição do empregador? Esse também é uma questão que levava ao judiciário uma quantidade muito grande de demandas e hoje contribuiu muito significativamente para a redução desses números. Anteriormente, o tempo que o trabalhador estava dentro das dependências da empresa, se não houvesse uma prova cabal por parte do empregador de que ele não estaria realizando trabalho ou não estaria à disposição do empregador, isso faria com que fosse aplicada a imposição o pagamento de sobrejornada de hora extra para o empregador. Hoje, diferentemente, a CLT, depois da reforma, prevê que nas situações de culto religioso, de estudo e outras elencadas na CLT, de que esse período não contará para a efetiva jornada de trabalho do trabalhador. E tem uma outra questão também, que é a insalubridade, né? Insalubridade para gestantes, essa questão também do período de amamentação do filho. Como que fica essa questão? Essa foi uma questão que gerou uma polêmica muito grande logo após a implementação da reforma, gerou até a apresentação de medida provisória
para mudança e acabou que se acomodou uma situação. Antes da reforma trabalhista, a insalubridade de gestante proibia terminantemente o trabalho de gestante em ambientes insalubres. Com a reforma, num primeiro momento, se restringiu o trabalho a ambientes insalubres de grau mínimo e médio. E depois de uma movimentação dentro do legislativo, acabou que hoje o que se tem é que se a gestante apresentar um atestado que a libere para trabalhar em ambientes de grau mínimo e médio, é permitido que ela faça o trabalho nesse tipo de ambiente. Uhum. E quanto ao trabalho intermitente, né, que a gente também muito foi falado, é considerado um ponto positivo em relação à proteção do trabalhador? Eu diria que isso foi um dos grandes avanços dentro da reforma, na medida em que ele formaliza uma situação que ficava à margem da legislação trabalhista então vigente. Hoje, aquele vamos dizer assim, o bico que o pessoal chama, hoje ele encontra previsão legal e o trabalhador encontra amparo previdenciário e amparo nos direitos trabalhistas, na medida em que uma formalização de cunho simples e que vai resolver essa coisa que ficava em aberto dentro da relação de emprego. Uhum. Uma outra questão, doutor, termo de quitação anual, como era, como que ficou? Esse é um ponto inovador, mas que na prática a gente ainda não conseguiu avaliar e mensurar a efetiva imposição prática disso, na medida em que antes da reforma isso não existia. O judiciário só tinha conhecimento das questões postas mediante ações trabalhistas por eventuais direitos inadimplidos. Hoje, ele, por intermédio de uma medida judicial própria, vai tomar conhecimento e vai homologar e dar quitação a uma determinada relação de emprego mediante o socorro desse instituto. Uhum. A questão das férias, doutor, como que era, como que ficou? Anteriormente, o empregado poderia dividir em 2 vezes e um período mínimo de 10 dias. Hoje houve também uma flexibilização, também reputo tal e qual a questão do intermitente como um avanço dentro da legislação, porque coloca a relação empregado e empregador de uma maneira mais negocial e que facilita para as duas partes, na medida em que o trabalhador pode ter o seu direito atendido mais facilmente, na medida em que não onera o empregador com períodos que poderiam impossibilitar efetual demanda de trabalho. E na seguinte maneira, voltando, antes eram 20 dias e no mínimo 10, hoje nós falamos em 3 períodos, sendo um de 14 dias e 2 no mínimo de 5 dias. Uhum. A questão da homologação de acordo extrajudicial, doutor? Esse também é um instituto inovador, porque o que acontecia anteriormente? Não havia essa previsão dentro da legislação trabalhista e hoje é facultado às partes transigir na medida em que abrem mão reciprocamente de direitos, vamos dizer assim. O que acontece? Facilita para o empregado vir a levantar eventualmente fundo de garantia e ter a sua relação trabalhista rescindida de uma maneira mais célere, na medida em que ele abre mão de metade da multa, ou seja, a multa de 40% baixa para 20%, ele levanta boa parte do fundo, porque ele pode levantar 80% do fundo, e não onera do lado do empregador, que consegue tornar aquela situação de rescisão regular e sem nenhum débito pendente. Uhum. E para a gente finalizar, doutor, o que pode ainda ser aperfeiçoado nessa questão da reforma trabalhista? Na realidade, a grande parte dela ainda carece, Felipe, de um ajuste, vamos dizer assim, que só o tempo vai propor a ela. Hoje, você conversando com os magistrados na Justiça, boa parte tem entendimento diverso e particular
e isso tem uma tendência de ir se unificando na medida que o tempo for passando e as demandas forem sendo apresentadas e julgadas. Afinal de contas, nós estamos malemar completando aí um ano e... Quase 15 meses. É, aí, né? muito pouco tempo ainda. Mas em termos de posicionamento, vem se encaminhando bem. A gente acredita que ao final desse ano a gente já tenha um panorama já quase que definitivo traçado dentro do Judiciário. Ok, queria então agradecer a participação do advogado Dr. Júlio Conrado, advogado trabalhista, sócio do escritório FNC Advogados, falando com a gente um pouquinho sobre a reforma trabalhista. Doutor, muito obrigado pela participação. Nós aqui agradecemos e nos colocamos à disposição sempre. Obrigado.